Toda vez que a gente vai se desenvolver tecnicamente, nós vamos estudar diferentes repertórios, diferentes músicas. E, claro, acontece que nesses repertórios tem aquele momento X que a gente não consegue resolver aquela dificuldade para executar aquele trecho. Acontece que a frequência com que essas travas vão acontecendo durante o nosso estudo musical daquele determinado repertório vai esmiuçando a nossa força de vontade de persistir no estudo musical. Chega um momento que a gente cansa de tanto tentar e não conseguir. Então essa dificuldade de fato conseguir transpor aquela dificuldade técnica, aquela dificuldade musical daquele repertório, vai minando a nossa motivação, vai minando a nossa disciplina, vai minando a nossa força de vontade de querer tocar um instrumento. Quando as dificuldades são muito frequentes, pior ainda. E o que a gente começa a fazer quando está se deparando com essa situação tão comum? A gente começa a entrar naquele estudo papagaio, que é aquele estudo de tentar de novo. A gente tenta, eu errei, mas errar é normal, vamos tentar de novo. Vai, tenta de novo, volta, repete. Errei de novo, tenta de novo, volta, repete. E esse ciclo de tentar para voltar e corrigir faz a gente continuar percebendo que a gente não tá saindo do lugar, que a gente tá patinando. E não existe sensação pior, é horrível você sentir que você se dedica, estuda e trava, tá travado, não sai do lugar. E não adianta você insistir e praticar mais uma vez. Não é por aí que você vai perceber que você destrava e flui na sua capacidade de domínio instrumental. Não é o tanto de repetições, não é o número de horas que você fica estudando, não é aquele gás, aquela motivação que você tem que ter, que você se anime, você fala, não tem problema que eu errei, eu vou de novo. Não é isso. Na verdade, quanto mais você efetiva esse estudo cíclico de voltar para corrigir, volta para corrigir, volta para corrigir, mais você está otimizando reflexos ruins, reflexos errados, porque cada vez que você erra e você repete, errou de novo, repete, errou de novo, repete, você está trabalhando uma memorização muscular que você não quer, mas está trabalhando, está sedimentando isso. O seu corpo está memorizando, está assimilando essa forma de tocar, que é uma forma errada, que é aquele negócio de chegar e engasgar, travei, ou perdi a velocidade, ou perdi o tempo, volta, recomeça, vai lá do começo de novo, chega ali, perdi de novo a velocidade, perdi o tempo, e aí você fica repetindo, memoriza, cria reflexos musculares, cria condicionamentos, motores que você não quer, mas que vai criando. Então, não adianta. Quando você, por outro lado, aprende que essa forma de estudo, ela é realmente limitada e ela é uma forma de estudo que vai te gastar um tempão para que você absorva esse repertório e você, na verdade, substitui essa forma de estudo por um estudo que tem um olhar analítico muito maior, por um estudo que sabe resolver aquela dificuldade apoiado em outros conhecimentos fora daquela música. Então você sai do estudo macro para começar a fazer ele mais micro, em pequenas partes, e você vai desenvolvendo um estudo mais estratégico, desconstruindo a habilidade que você precisa ter para tocar aquela música em pequenas partes. Então você domina uma pequena parte, essa pequena parte tá legal, domina outra pequena parte, depois mais uma, e aí você vai construindo de novo a junção dessas partes para formar o todo da habilidade. Quando você tem essa forma de estudo, você percebe o quanto que a sua evolução instrumental se torna mais rápida, mais eficiente, muito menos cansativa e tediosa, sabe? Você tem que parar. Quando você começa a errar, a tropeçar, a ficar enroscado e não sai do lugar, ou quando você percebe que você estuda bastante, mas que o seu rendimento, o seu nível instrumental sobe muito devagar, você precisa parar de focar tanto ali naquela repetição, você precisa se afastar do instrumento para você poder refletir qual seria a melhor solução para aquele trecho. A gente precisa aprender que tocar melhor demanda que nós possamos refletir melhor sobre o nosso tocar, sobre o nosso estudo. Tocar melhor não é botar a mão no instrumento e sair fazendo, repete de novo. Não é não. Tocar melhor significa que a gente tem muito mais maturidade para refletir sobre aquele trecho que nós estamos estudando
e decidir estratégias para conseguir melhorar aquela forma de execução, transpor, na verdade, aquelas dificuldades técnicas. E isso a gente faz fora do instrumento, refletindo, analisando. Então, na verdade, você precisa olhar para o contexto daquela música que você tá e precisa se indagar duas coisas. Primeira questão que você tem que se perguntar: o que está me impedindo de tocar isso aqui? É uma dificuldade técnica? Tá faltando alguma coisa aqui que eu não domino ainda, que me impede de tirar o som do instrumento da forma como ele deveria ser? É uma dificuldade técnica, pode ser que você responda para você. É sim, eu tenho que ficar pulando aqui muito longe do instrumento, no braço do violão, eu não consigo, eu tenho que ficar olhando, isso é muito difícil para mim. Ah, é uma dificuldade técnica. Então, o tipo de solução que você vai buscar é uma. Por outro lado, se a sua resposta é não, não é uma dificuldade técnica, é uma dificuldade musical, então? Seria uma dificuldade musical? Eu não entendo como que aquilo deveria estar soando. Eu fico tropeçando e não consigo fazer exatamente como deveria estar soando, porque eu não entendo como que eu leio isso, como que isso aqui se resolve musicalmente. Se a sua resposta é isso, a minha dificuldade é musical, a sua forma de solucionar para transpor isso é outra. Quando se trata de uma questão técnica, de uma questão instrumental, você precisa ter clareza que você precisa se afastar daquele repertório que está tocando, daquela música que está estudando, você precisa se afastar dela mesmo e começar a buscar formas de nutrir o teu domínio técnico no instrumento com outros exercícios técnicos mesmo. Então você precisa parar aquela música e buscar, até buscando orientação com o seu professor, de quais caminhos técnicos, de que exercícios que você tem que fazer previamente para construir no seu corpo os reflexos, o preparo necessário para que você consiga ter domínio técnico instrumental na hora de executar aquela música. Aí você volta para aquela música. Então você tem que parar e sanar essa dificuldade técnica pedindo auxílio para o teu professor. Se você não tem um professor do teu lado, está fazendo um caminho autodidata, pesquisando muito sobre como que eu vou conseguir fazer isso. Como que eu consigo abrir o fole do acordeon? Não consigo controlar o fole do acordeon, por exemplo. Tem que pesquisar, tem que correr atrás dessa resposta. Se, por outro lado, o teu problema não é uma dificuldade técnica, mas é uma questão musical, você não consegue saber como que aquilo deveria ser tocado, como que deveria ler aquilo. Eu não sei, Dani, eu não sei o que significa isso aqui, é uma questão musical. Então, não adianta você se afastar daquela música, você tem que se afastar do instrumento, você tem que parar de botar a mão no instrumento e você tem que nutrir o teu conhecimento musical fora do instrumento, no teu corpo. Você tem que ter uma busca por um estudo musical que vai te dar condições de educar o teu ouvido, o teu corpo e a tua compreensão teórico, harmônica, perceptiva, para que todas aquelas questões estejam resolvidas. Isso você faz fora do instrumento, porque aí quando você volta para tocar, você sabe como aquilo já tem que estar soando, a dificuldade não é mais musical. Então, se a dificuldade é técnico-instrumental, você tem que se afastar daquele repertório, buscar outros repertórios que vão ser preparatórios tecnicamente para aquele repertório. Quando a dificuldade é musical, você precisa se afastar um pouquinho do instrumento como uma estratégia de nutrir o teu conhecimento musical, porque você tem que ter condições de bater o olho naquilo e saber como que aquilo deveria estar soando. Isso tem que estar bem claro para você, bem resolvido, entende? Muito resolvido.